Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do VegCast. Eu sou a Bárbara Santana. E eu sou o Anderson Quadros. Sim, estamos de volta. Depois de quase um ano, a gente voltou para mais uma temporada. E antes da gente começar, a primeira coisa que a gente queria fazer é agradecer. Muito obrigado a todo mundo que veio falar com a gente no Instagram, por e-mail. A gente não esperava essa repercussão do podcast, a gente não esperava que tantas pessoas viriam falar com a gente e principalmente viriam elogiar o nosso trabalho e pedir pra gente continuar. Graças a isso a gente sentou, conversou e a Bárbara pautou vários episódios pra gente preparar uma segunda temporada repleta de coisas legais e novidades pra vocês. A gente espera que vocês gostem desses episódios que vão vir a seguir. A gente não sabe ainda a frequência que a gente vai estar soltando esses episódios, porque tem toda a questão da edição e do tempo. A gente não tem muito tempo sobrando, até foi um dos motivos pelo qual nós demoramos um pouquinho para voltar, um pouquinho, quase um ano. E como eu falei antes, nesse um ano muita coisa aconteceu, tanto nas nossas vidas quanto no universo do vegetarianismo e do veganismo. Quando a gente começou, a gente até usava o jargão de ser o primeiro podcast sobre vegetarianismo do Brasil, porque na época eu tinha pesquisado muito e não tinha encontrado nenhum podcast específico sobre o tema. A gente encontrava alguns episódios de outros podcasts que abordavam o vegetarianismo, com podcasts até muito famosos, exemplo do Mamilos e tudo mais. E hoje a gente vê que já surgiram outros podcasts que abordam esse tema, e isso é muito, muito, muito bom. Quanto mais pessoas estiverem abordando o tema, quanto mais a gente conseguir passar a mensagem, né, do vegetarianismo, do veganismo, vai ser melhor para todo mundo, né? A gente talvez consiga acordar outras pessoas da mesma maneira como a gente acordou. Sem mais delongas, a gente vai começar o episódio agora. A primeira pauta que a Bárbara preparou pra gente, qual seria, hein, Bárbara? Então, hoje a gente vai falar sobre documentários que são relacionados ao vegetarianismo e ao veganismo. Nós listamos 10 documentários e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E qual seria o primeiro? Bom, vamos começar com Terráqueos? Pode ser Terráqueos. Terráqueos não é do cara que ganhou o Oscar? Sim, o Joaquin Phoenix. Não sei se vocês sabem, mas ele é vegano e ele é um super ativista em prol da causa animal. Muito legal, ele está envolvido com alguns documentários até esse. Acho que foi um dos primeiros dele, mas ele já fez outros também. E o Joaquin, além de ator, né, quando a gente fala que ele é ativista, ele é bem ativista. Ele já foi preso, inclusive em algumas situações, por protestos, por invadir locais para resgatar animais e tudo mais. Então o cara, ele realmente é foda. Para quem não viu o discurso dele, quando ele ganhou o Oscar, eu tô meio perdido, foi esse ano? Foi esse ano. Não só o Oscar, né? Ele também ganhou alguns outros. E em todos os discursos ele falou sobre a causa animal. Foi muito legal. Aquele era o momento dele. Não era o momento da causa nem nada. Mas ele tirou um pouquinho daquele glamour. Ele aproveitou aquele momento para falar da causa animal. E isso a gente pode trazer pra gente. Porque uma coisa é tu ser aquele vegano xiita chato que fica apontando o dedo e falando para as pessoas sem perguntar, mas em todo momento em que tu conseguir passar uma mensagem sem ofender ninguém, mas explicar para as pessoas e talvez tentar fazer com que elas acordem, sempre vai valer a pena. Mas vamos começar. Do que fala o Terráqueos? Bom, esse documentário foi lançado em 2005, ele é bem antiguinho. Ele mostra a realidade nua e crua por trás da produção de carnes, laticínios e até da indústria de roupas e calçados que exploram os animais de alguma forma. Ele traz cenas muito fortes de violência e de maus tratos aos animais, mas é justamente isso que o documentário quer passar. Ele quer chocar e mostrar a que ponto que a humanidade chegou em relação à crueldade animal. Eu considero esse documentário bem importante e, assim, ele é bem impactante e choca de alguma forma. Só que ele é muito informativo, porque ele traz imagens de câmeras escondidas em fazendas industriais de confinamento. Então as câmeras mostram como os animais são maltratados e como eles vivem em situações precárias. Eu assisti esse documentário, na verdade um trechinho dele, no meu ensino médio. Uma professora passou, eu nem lembro qual que era o contexto, mas ela passou um trechinho. E eu lembro que eu fiquei bastante impactada e já queria parar de comer carne naquela época, tanto que eu tentei e não deu certo. Isso a gente fala no episódio 2, para quem não acompanhou a gente
desde o início. No episódio 2 a gente fala um pouquinho sobre como a gente se tornou vegetariano e quais os motivos que levaram. Tanto para a Bárbara quanto para mim, os documentários eles foram bem relevantes. Eu acredito que talvez se você quer convencer alguém ou mostrar para alguém esse lado do vegetarianismo, indicar um documentário, talvez um dos 10 que a gente vai indicar aqui, seria um belo começo. E quando a gente assiste esse documentário, brota um sentimento ruim, porque ele mostra cenas bem chocantes, mas às vezes é importante que a gente veja isso para que a gente consiga acordar. E o Joaquin Phoenix cita uma frase muito legal nesse documentário que é: se todos tivessem que matar os animais com as próprias mãos para consumir carne, provavelmente muito mais pessoas se tornariam vegetarianas. Então, como isso é impossível de acontecer, o autor optou por chocar de outra forma. Então, ele nos convida a conhecer o universo como cúmplices e responsáveis em maior ou menor grau pela existência de um mercado baseado na exploração e extermínio de terráqueos não humanos. Esse documentário está disponível no YouTube e a gente vai deixar o link de todos eles na descrição. O segundo documentário que a gente vai comentar é A Carne é Fraca. Ele também é mais ou menos antiguinho, ele foi lançado em 2005, é uma produção do instituto chamado Nina Rosa, e o objetivo principal dele é alertar as pessoas sobre as consequências do consumo de carne. Para quem ouviu o nosso episódio 2, foi o documentário que me motivou pela primeira vez a parar de consumir produtos de origem animal, parar de comer carne. É um documentário também... Eu acho que não existe um documentário que não seja pesado, né? Porque mesmo que tu não vá mostrar ali um animal sendo abatido, todas as consequências, tudo que envolve o consumo, o ato de comer carne, ele é pesado, porque ou ele vai detonar a tua saúde, ou ele vai detonar o meio ambiente, ou vai detonar a vida dos animais, né? Ele relata a questão do alto custo social, econômico e ambiental para a criação desses animais, onde a maioria é exportada, né, para o comércio dos países ricos. Isso a gente acompanhou bastante ali nesses últimos anos, quando começou a questão ali da JBS, da carne de papelão, que o Brasil foi proibido de exportar carne, até fazendo uma ponte com o que a Bárbara acabou de falar do documentário estrelado pelo Joaquin Phoenix. Diferente dos Estados Unidos, né, o Brasil ele tem muito gado de pasto aberto, e ali ele aborda bastante a questão do confinamento. Então aqui no Brasil a gente tem muito gado que vive solto no pasto. Isso quer dizer que o gado é feliz? Não, pelo contrário, ele vai continuar sendo abatido de qualquer maneira, mas o custo ambiental também é um pouco maior, porque a gente consome muito mais terreno para deixar esse gado ali solto, pastando, tudo mais, e uma área que a gente poderia, sei lá, plantar alimentos, né, e acaba não sendo utilizado. O documentário ele traz cenas bem fortes da realidade vivida pelos animais, né? E tem como principal objetivo mostrar como a carne chega na nossa mesa todos os dias, né? Conscientizar a população sobre o consumo consciente dos alimentos. Então ele vai abordar não somente aquela questão da causa animal, do sofrimento animal, mas ele também vai abordar a questão ambiental. Então é um documentário bem bacana, principalmente para quem precisa de um empurrão para parar de comer carne, ou às vezes até para mostrar para algum familiar e tudo mais as consequências desse ato. Beleza? Esse documentário ele também vai estar disponível no YouTube, tá? A gente vai colocar todos os links na descrição do podcast. Bom, o próximo documentário, ele não é pesado. Como tu falou, nem todos são pesados. Esse aqui é bem tranquilinho, eu assisti ele e ele é até um pouco emocionante, assim, conta uma história bem legal. Ele foi lançado em 2013 e se chama Viva e Deixe Viver. Ele mostra uma relação ética entre os humanos e os animais. Comenta um pouquinho sobre a origem do veganismo e as questões éticas, ambientais e de saúde que acabam motivando as pessoas a se tornarem veganas. Ele relata a história de algumas pessoas, como por exemplo um açougueiro, que largou a antiga profissão e se tornou um chefe de cozinha vegano. Sabe? É muito legal, porque mostra como uma pessoa foi de um extremo ao outro. E esse cara, atualmente, ele é vegetariano estrito, na verdade, e abriu seu próprio restaurante, onde ele serve pratos veganos. Então, olha que massa, isso é muito inspirador. Outra história que eles abordam nesse documentário é de um casal alemão,
que após muitos anos fazendo parte da indústria leiteira, eles transformaram a fazenda deles num santuário. Então, todos aqueles animais que viviam lá e eram explorados, eles passaram a tratar eles como pets. Eles cuidam e dão carinho e dão nomes aos bichinhos, então também é muito legal. Mostra como as pessoas podem mudar de opinião e mudar a vida delas e dos animais. O documentário também traz algumas participações bem legais, como a da Melanie Joy. Não sei se vocês conhecem, mas ela é autora de um livro muito foda, que se chama Por que Amamos Cães, Comemos Porcos e Vestimos Vacas. Eu acho que até já citei esse livro aqui no podcast em algum momento. Ele é muito bom, ele relata o especismo, mostra o que significa e como isso está inserido na sociedade, então é muito legal. E esse documentário também está disponível na Netflix e no YouTube. O nosso quarto documentário é Alimentos S.A. Ele foi lançado em 2008 e tem como principal objetivo informar pra gente de onde vem a nossa comida, porque ela não brota no supermercado, ela não vem embaladinha bonitinha. Ele inicia dentro de um supermercado, especificamente na seção de carnes, onde o narrador fala que a indústria alimentícia não quer que nós consumidores saibamos o que está por trás da origem dos alimentos que consumimos, pois se soubéssemos a gente não ia consumir mais, né? A gente faz aquele paralelo com crianças que normalmente não associam o consumo de carne com a galinha, com o bichinho bonitinho, né? A embalagem da galinha feliz, né? Que vem nos alimentos de origem animal. Então, o documentário ele retrata a indústria alimentícia e faz uma abordagem profunda sobre o modo de produção dos alimentos, do momento que eles são produzidos até o momento que eles vão parar na prateleira dos supermercados e nas nossas mesas. O filme procura fazer uma crítica a esse sistema que, em busca do aumento da produtividade e do lucro, cria e abate milhões de animais de forma desumana. Faz uso de hormônios, antibióticos nesses animais, insere uma variedade de grãos, soja e milho geneticamente modificados em nossos alimentos e uma série de outros componentes que contribuem para o aumento da contaminação. É até legal um pouquinho, porque normalmente quando o pessoal chega para ti e fala mas tu fica comendo soja, isso aí é geneticamente modificado, é transgênico. Cara, esses animais que as pessoas que consomem carne comem, com certeza comem muito mais soja transgênica que a gente. O documentário também firma o argumento de que os alimentos não vêm das fazendas simpáticas, né? Com os animais saudáveis, felizes, sabe? Aquela galinha feliz, a galinha solta, mas sim de fábricas e indústrias que priorizam o lucro e não a saúde humana. O filme aborda e mostra imagens de dentro de unidades de produção de gado bovino e suíno e de frangos. Algumas foram gravadas por trabalhadores, mostrando a falta de espaço tanto para os trabalhadores quanto para os animais, né? Esse documentário ele também está disponível no YouTube, né? E como a gente falou nos outros 3, o link também vai estar na descrição deste episódio. Bom, o quinto documentário se chama What the Health. Ele foi lançado em 2017 e esse documentário foi o que me deu o start para parar de comer carne. Na época eu fiquei bem impactada com ele, mas assistindo ele de novo eu vejo como ele pode ser um pouquinho alarmista e polêmico, né? Bom, ele foi feito pelos mesmos idealizadores de Cowspiracy, que a gente vai falar depois, e tem como produtor executivo o Joaquin Phoenix. Então ele está envolvido com vários documentários assim. Esse documentário mostra os impactos dos produtos processados de origem animal na saúde humana e mostra os motivos das principais organizações de saúde continuarem a promover essa indústria da carne, que é na verdade o lucro, porque eles não estão nem aí para a saúde das pessoas. E o principal objetivo do documentário é mostrar como toda essa indústria alimentícia das carnes e dos laticínios está, infelizmente, sempre ligada a interesses grandiosos, políticos e financeiros. Mostra como o estilo de vida vegano, uma alimentação baseada em plantas, como pode ser benéfico para a saúde das pessoas. Então mostra alguns relatos de pessoas que estavam super doentes e que de um dia para o outro mudaram a sua alimentação e a saúde melhorou assim milagrosamente. Então essas questões eu acho um pouquinho tendenciosas, sabe? Enfim, o documentário é muito pertinente e instrutivo. Ele não traz muitas imagens chocantes, como cenas de abate, mas ele consegue utilizar alguns dados científicos e provas vivas, né, entre aspas, dessas pessoas que mudaram a alimentação de um dia para o outro e viram benefícios na saúde. Esse documentário está disponível na Netflix e também no YouTube. O nosso sexto documentário
é o Dominion. Ele estreou em 2018 e um dos criadores é o mesmo criador de Terráqueos. E a narração é feita por ele, Coringa, Joaquin Phoenix. É um documentário pesado. Esse é pesado, né? Quando a gente assistiu a Bárbara, ela não conseguiu assistir até o final, nem eu, né? Ela começou a chorar logo nas primeiras cenas, porque as imagens são realmente bem impactantes. Eu lembro que na época a gente era ovo-lacto vegetariano, hoje nós somos veganos, né? Desde praticamente 2020 a gente não consumiu absolutamente nada de origem animal. E esse foi realmente tipo o pontapé que a gente precisava. Eu lembro que no meio do filme ela olhou pra mim e falou: olha, eu nunca mais vou consumir nada de origem animal. Porque ele pega também um pouco dessa questão da indústria leiteira, tudo mais, que parece ser, né? A gente tem a impressão sempre de que é algo mais soft, né? É só o leite, né? Não mata o bicho. É só o ovinho, né? Cara, não mata a galinha. Mas não, é bem pesado mesmo. Esse documentário ele expõe todo o lado sombrio da pecuária moderna, né, através de drones, câmeras escondidas, explorando as 6 facetas primárias da nossa interação com os animais, que é de estimação, vida selvagem, pesquisa científica, entretenimento, vestuário e comida. O filme ele questiona a moralidade e a validade do nosso domínio sobre o reino animal, né, daí vem o nome, né, essa questão desse paradoxo da superioridade, né, a real intenção é fazer com que as pessoas questionem esse senso de superioridade que foi construído, onde dizem que nós somos superiores a outros seres e por isso devemos e podemos explorá-los. Né? Semelhante ao que acontecia na época da escravidão. Né? O homem branco era superior ao homem negro. O humano é superior a um animal, por isso a gente tem o direito de arrancar a pele dele, de roubar os filhotes dele, de matá-lo e comê-lo. Né? Sem contar de se divertir com ele, né? Quando a gente entra também por essa questão de rodeios e até zoológicos, etc. e tal. As imagens utilizadas elas são bem atuais e bem claras, tanto que o documentário ele é bem novo, né? Então ele tem uma ótima qualidade. Até que ponto eu não sei se isso é bom, porque como eu falei, ele é bem impactante. Então assista, mas assim, não recomendo assistir com criança, assiste primeiro sozinho, faz a tua... eu acho importante assistir, mas assim, não é uma coisa que tu vai assistir e com certeza, mesmo que você coma carne e está ouvindo nosso podcast, você não vai assistir esse documentário e ir para uma churrascaria em seguida, com certeza não vai. O mais legal de tudo isso também é que todos os recursos arrecadados com o filme, eles são destinados a, eu não sei se eu vou conseguir falar a palavra, Alce Farms, uma organização em defesa dos direitos animais. Esse documentário está disponível no YouTube, o link também vai estar na descrição desse episódio, e eu recomendo a todos assistirem, mas assista preparado, né? Eu não sei se seria legal que fosse o primeiro documentário, se você nunca assistiu um documentário sobre a causa, sobre o tema, então eu não sei se seria legal que fosse o primeiro, mas é importante que assista, né? Posso dar minha opinião Pode. sobre esse documentário? Eu acho ele extremamente necessário, principalmente se tu tá naquela transição, tá querendo mudar de uma alimentação ovo-lacto para se tornar vegetariano estrito, vegano. Esse documentário ele é muito forte, mas assim, ele é necessário. E se for pra esse motivo, ele é muito bom. Que pelo menos funcionou muito bem pra gente. Foi assim, um marco, né, na nossa vida. Bom, o próximo documentário é o Cowspiracy. Ele é bem famosinho e foi uma parceria feita pelo Leonardo DiCaprio, que também é vegetariano. A parceria dele com a Netflix e foi lançado em 2014. Esse documentário ele vai abordar principalmente os impactos ambientais da agropecuária. Então ele traz verdades sobre a indústria que mais tem poluído o planeta nos últimos tempos, que é a agropecuária. Ele mostra que não existe nenhuma indústria que prejudique tanto o planeta como o consumo de carne. E essa indústria é responsável pelo desmatamento, pelo maior consumo e poluição das águas, também é responsável pela maior emissão de gases de efeito estufa, muito mais do que o setor de transporte. E além disso, é o principal motor da destruição da floresta. Isso acaba extinguindo espécies, causa perda de habitat natural de animais. Enfim, é um terror para o planeta. A mensagem que o filme quer deixar é sobre a necessidade da gente reduzir o consumo de carne para que a gente consiga salvar o planeta.
Diversos estudos apontam também os benefícios de uma dieta vegetariana para a saúde humana. Então, além da nossa saúde, ele mostra principalmente essa questão ambiental. Diante de todos esses impactos para o meio ambiente, para a nossa saúde, fica o desafio de mudar os hábitos para reduzir o consumo de carne. Comer também é um ato político. Ao escolher o que a gente está colocando no nosso prato, na nossa mesa, dentro da nossa casa, a gente também está decidindo alguns rumos para o planeta. O documentário faz com que a gente chegue à conclusão de que só há um jeito de ter um consumo alimentar livre dessa pesada pegada ecológica, que é aderir ao veganismo. Começando também pelo vegetarianismo, tá bom, né? Na minha opinião, esse documentário é um dos principais que a gente deve assistir. Assim, se tu tá querendo mudar a tua alimentação, se não é só pela causa animal, assiste esse documentário, porque ele é muito importante. Ele faz a gente olhar um aspecto mais de comunidade, assim, que o veganismo não tá olhando só pra gente, não tá olhando só pros animais. É pro planeta, é a nossa casa, é o lugar que a gente vive. Se a gente não cuidar disso, não, sabe, não vai ter futuro, não vai ter o amanhã. Então é algo que faz a gente refletir bastante. Esse documentário tá disponível na Netflix e também no YouTube. O nosso 8º documentário é o Okja. Ele é uma fábula contemporânea lançada em 2017 pela Netflix. Não é bem um documentário, né? Ele é uma história. É um filme bem gostoso assim, de assistir com criança. Ele é tranquilo, é agradável. Eu recomendo inclusive assistir com criança, principalmente se você quer que mostrar para o seu filho, deixar ele escolher. Né? E eu acho importante porque ele aborda bastante questões, né? Como o mundo corporativo, capitalismo, ética, amor, compaixão, companheirismo, né? Em resumo, o filme ele é uma garotinha, né? Eu vou tentar não dar tanto spoiler, né? Mas é uma garotinha criada ao lado de uma super porca, né? Tem uma indústria que vai lá e ele desenvolve um animal, né? Geneticamente modificado, que ele tem bastante carne, né? Essa é até similar àqueles chesters que a gente compra. Que as pessoas compram pro Natal, que é basicamente só peito. Né? Então eles desenvolvem um animal que tem bastante carne e eles mandam para várias regiões do mundo. E daí esse animal ele é criado por uma garotinha. E com o passar dos anos, né, obviamente como qualquer relação entre o homem e o animal, eles criam uma linda relação de amizade, de confiança, onde ambas estão dispostas a arriscar a própria vida em prol da outra, né? E após 10 anos juntas, a garotinha vê o seu pequeno mundo desabar, porque daí terminou o prazo ali que a indústria deu para aquele porco se desenvolver, né? Então ela faz parte, na realidade, de uma competição pela carne de melhor qualidade, e inclusive ela ganha e tal, porque a região ali onde a menina vive, essa porca ela é retirada da menina, né? Então daí rola toda aquela questão emocional, dela querer o bichinho dela de volta, o bichinho dela não, mas a amiga dela de volta, né? E tudo mais. O propósito do filme realmente é chocar, né? Abrir os nossos olhos para a organização criminosa, né? Que é a indústria da carne. Então tu consegue fazer bastante relação com o sentido de tipo, poxa, tu associa aquela porca que foi criada pela indústria para consumo, né? Para gerar carne. Mas ela vive como um pet, né? Ela vive, então a menina ela ama aquela porca como uma criança hoje ama o seu cachorrinho ou o seu gatinho. E ninguém, né? Se chegar para uma criança e falar, pô, vou pegar o teu cachorro, vou matar ele, vou comer, a criança vai ficar horrorizada. Então essa relação que eles criam ficou muito massa, ficou bem legal, assim, eu recomendo bastante assistir, principalmente com criança. O próximo documentário é The Game Changers. Ele foi lançado em 2019 e se eu pudesse definir ele em uma palavra seria tendencioso. Por quê? Ele já começa citando estudos científicos, mas eles meio que distorcem algumas coisas dos estudos para favorecer a opinião deles. Talvez tenha sido um dos documentários mais criticados dos últimos tempos, mas vamos lá, vamos falar sobre ele. Ele começa citando um estudo que fala sobre gladiadores da Roma Antiga, em que os gladiadores possuíam uma dieta 100% baseada em plantas. Por isso também esse documentário foi traduzido como a dieta dos gladiadores. Só que ao verificar o estudo, ele realmente aborda o fato de que os gladiadores tinham uma dieta rica em legumes e cereais, e relativamente baixa em proteína animal. Só que não era 100% baseada em plantas, então eles acabam distorcendo algumas coisinhas.
É um documentário extremamente tendencioso também, porque ele tenta a todo custo colocar a dieta plant-based, e se não me engano eles não chegam em nenhum momento a mencionar a dieta vegana ou veganismo. Eles querem mostrar uma dieta baseada em plantas como a melhor opção a ser seguida, né, por todas as pessoas, e acabam atacando as dietas onívoras com argumentos que são muitas vezes sem fundamento ou distorcidos. Eles pegam alguns estudos científicos e distorcem e fazem comparações meio tendenciosas. Talvez a ideia inicial era mostrar que atletas que seguem uma dieta plant-based podem sim ter uma excelente performance sem consumir nada de origem animal e que isso não vai prejudicar eles de alguma forma. Só que a forma com que eles expõem isso não ficou muito legal. Ficou muito assim, quero atacar quem come carne. Na verdade parece uma competição, né? Parece, poxa, o atleta com a dieta plant-based ele é melhor do que o atleta normal. Não é isso. Eu acho que ele pode ser tão bom quanto, a gente sabe que... É porque eu acho que o que eles erraram ali é que o objetivo do documentário nesse sentido seria mostrar que o cara que não come carne, que só come mato, por exemplo, né, como o pessoal costuma falar, ele pode ter um desempenho tão bom quanto um atleta normal, ou às vezes até melhor, né? Porque também não é só a alimentação, também é dedicação, é treino. Sim, a genética também interfere. Assim, eu acho que a ideia era boa, mas a forma com que eles trataram isso não foi legal. Tanto é que rendeu muitas críticas e até acaba pegando mal, assim, pros veganos e vegetarianos, porque é como se todo mundo estivesse falando aquilo, sabe? A dieta onívora não é tão boa quanto a dieta baseada em plantas. E não é isso, sabe? É mostrar que realmente, se o atleta quer não comer nada de origem animal, beleza, ele pode, e isso não vai interferir na performance dele, muitas vezes pode até ajudar. Sim, é que assim, toda essa questão, não só do documentário, mas também quando a gente começa a colocar nós e eles, já tá errado, sabe? Como se as pessoas que comessem carne, elas são erradas, elas são bandidos, e a gente é melhor ou a gente é superior. Ali a gente está fazendo de uma outra maneira o que as pessoas que comem carne fazem com os animais. Eu sou superior, eu posso explorá-los. Eu sou vegetariano, eu sou superior a uma pessoa que come carne, eu sou mais iluminado, eu sou mais inteligente, eu sou mais esperto. Pelo menos a grande maioria dos vegetarianos que eu conheço já comeram carne, né? Eu comi carne por muitos anos. Eu fiz piada com vegano, com vegetariano, coisas que eu olho pra trás e eu me arrependo, mas assim, eu não sou melhor do que uma pessoa que come carne, né? Eu só tenho atitudes mais positivas, né? Como é que eu acho que a gente passa a enxergar as coisas de um outro ponto de vista, que aquelas pessoas que comem carne ainda não conseguem enxergar, ou não querem, enfim. Mas é uma questão de tu tá enxergando aquilo de uma forma diferente. Tu vê o sofrimento animal e aquilo te tocar e fala, não, eu não quero fazer parte disso. Tu tem mais compaixão, né? Exato. Compaixão. Eu até tava conversando com a Bárbara ontem, antes da gente gravar esse episódio, que eu recebi num grupo de WhatsApp um vídeo em que tinha um chá de revelação de bebê e tudo, que sempre tem aquela questão de revelação de sexo, que daí acaba mostrando se é rosa ou se é azul. E era um que as pessoas colocaram uma galinha dentro de uma caixa e a galinha estava totalmente pintada de rosa. E daí, beleza, postaram o vídeo num grupo de WhatsApp e o pessoal começou a rir, que tosco e tal, né? Eu falei, gente, só eu que realmente fiquei com pena da galinha, porque dava pra ver o desespero. Cara, se pegaram uma galinha, trancaram ela numa caixa, pintaram ela de rosa, né? Sabe se lá deu, se é uma tinta, provavelmente a pessoa não se preocupou em saber se é uma tinta tóxica ou não para aquele animal, então dava para ver que ela estava super incomodada e desconfortável. Então acho que a partir do momento em que a gente evolui a esse ponto, né, de tu ter mais compaixão com os animais, não te torna melhor, só te torna mais evoluído, né? E talvez o nosso papel perto de pessoas que ainda consomem animais, principalmente as pessoas que a gente ama, né? É tentar trazer essas pessoas pro lado do veganismo, do vegetarianismo, não só pelos animais, mas também pela saúde deles, que também é uma das coisas, essa questão da saúde, o documentário ele aborda bastante, algumas coisas discutíveis, como para quem assistir vai ter uma questão lá das ereções noturnas, que é uma coisa até relativamente cômica, né? Isso foi muito, muito criticado. Grupos de amigos meus que são bodybuilders e tudo mais, alguns se encantaram com o documentário e tentaram parar de comer carne, não conseguiram.
porque não tinha uma motivação real, né? Qual que é a tua motivação para parar de comer carne? É ficar com o abdômen de tanquinho? Ou realmente é um animal que tu quer deixar de abater, ou o meio ambiente? Então, quando tu não tem uma motivação forte, com certeza tu acaba caindo, tu acaba voltando a consumir animais. Ali, só uma questão que tu falou de quando a gente muda o nosso ponto de vista e começa a enxergar diferente, que a gente se torna superior, não é superior aos outros, né? É superior ao que a gente era antes. A gente passa... Isso é uma evolução individual. Isso, exatamente. Eu entendi o que tu quis dizer, mas é melhor deixar claro para que as pessoas não entendam mal, né? Não. Assim, ninguém é melhor do que ninguém, né? Mas o Anderson, que tá falando com vocês hoje nesse episódio, com certeza é muito melhor do que o Anderson de 2005, de 2000, que postava foto de churrasco escrito Go Vegan. Sim, gente, eu já fiz merda nessa vida. Meu Deus, ainda bem que as pessoas mudam, né? Sim. E isso é uma coisa que eu acho muito complicado também, agora pegando esse paralelo, já que a gente tá chegando no finalzinho do episódio ali, tem mais um documentário pra gente falar, mas tem toda essa questão da crítica, né? Muitas pessoas, às vezes, elas criticam, por exemplo, a pessoa X que é famosa, eu não vou citar ninguém, né? Mas o famoso parou de comer carne. A cantora famosa parou de comer carne, ela tá tentando parar de comer carne. Mas ela tem uma foto ali ano passado dela comendo hambúrguer no meio do churrasco. Nossa, que falsa, que hipócrita. Gente, todo mundo tem o seu momento de evoluir. E talvez essa pessoa ela tente parar de comer carne e não consiga. E talvez daqui a 10 anos ela vai parar e vai ser tipo até uma embaixadora, né? Eu acho bacana quando pessoas relativamente famosas que influenciam outras pessoas param de comer, de consumir animais, porque é muito mais fácil alguém que é fã. Agora eu vou citar uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, alguém que é fã da Xuxa, parar de comer carne por conta da Xuxa, ou parar de comer carne por conta de mim, por exemplo, que não tenho muita influência sobre a vida de outras pessoas. Então, isso aí também é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. A gente julgar as pessoas, né? Todo mundo tem um passado, nem sempre o passado das pessoas foi legal. Aquele documentário que a Bárbara mencionou antes, que um ex-açougueiro se torna um chefe vegano, cara, pra que passado mais sujo que esse? Entendeu? O cara matava animais, o cara cortava pedaços de animais e hoje ele tá ali, né? Tá fazendo a parte dele. O último documentário é o Food Choices, ou até em português, Escolhas Alimentares, né? Ele foi lançado em 2016 e mostra por uma perspectiva única como as nossas escolhas alimentares impactam o mundo e a nossa saúde e como tudo está interligado. É um documentário muito esclarecedor, ele aborda alguns mitos da nutrição vegetariana que são derrubados e esclarecidos. O filme ele apresenta fatos e depoimentos de várias pessoas como pesquisadores de destaques, entre eles o Dr. Michael Greger, eu nunca sei falar o nome dele. Ele tem um livro muito bom mesmo. Para quem gosta de ler, eu recomendo que todos leiam. É o Comer para Não Morrer. Ele é o Eric Slivdish gringo, né? Que também é outro cara foda que a gente admira bastante. No documentário é feita a relação da nossa alimentação de ontem e de hoje, comparando na época que a gente não tinha acesso à carne, pois quem tinha a possibilidade de comer esse tipo de alimento antigamente eram as pessoas mais ricas, né? O documentário ele traz a relação de como as pessoas viviam antes da indústria alimentícia tomar conta do mundo, como está acontecendo nos dias de hoje, né? Mostram como estamos nos alimentando de uma forma super errada. E além disso também aborda que os seres humanos são os únicos a ingerir leite depois de adultos, né? A gente tem aquela piada de o humano é o único animal, o único mamífero que continua mamando depois do desmame, né? E além de tudo ele rouba o leite de outro ser, né? Nem continua mamando da mãe, né? Bom, o resultado é um filme repleto de boas entrevistas, né? Depoimentos que realmente vão agregar algum conhecimento para quem já é vegano e para quem também não é. Ele é indicado para todos os tipos de público, né? O documentário ele pega pesado nas críticas contra a indústria dos alimentos, especialmente pecuária, né? Mas também criticam os veganos que se alimentam mal. A gente vai ter um episódio que a gente vai falar bastante sobre isso, né, cara? Que lembrando que batata frita é vegano.
E o tempo todo o filme incentiva o telespectador a focar em uma alimentação sem nada de origem animal e que seja também o mais natural possível, menos processado, né? Esse incentivo ele é colocado em forma de dados e informações científicas, então não são só palavras soltas, não é só opinião. O filme ele realmente tem um embasamento científico bem grande. Esse documentário está disponível tanto no YouTube, né, quanto na Netflix. No YouTube a gente só achou em inglês, a gente não achou legendado. Né? Se alguém até encontrar tudo mais, pode colocar e tá assistindo a gente pelo YouTube ou tá ouvindo a gente, né, na verdade, pelo site, pode colocar os comentários ali tanto no nosso site quanto no YouTube que a gente complementa ali, tá bom? É isso, pessoal. Esses foram os 10 documentários que a gente achou mais interessantes. Espero que vocês gostem e assistam e até mandem para as pessoas assistirem se vocês quiserem ajudar alguém nessa transição a se tornar vegetariano ou até mesmo para conhecimento. São documentários bem legais e vale a pena assistir. É isso aí, pessoal. Obrigado por continuarem acompanhando a gente. A gente espera que esse conteúdo seja de alguma forma ajude vocês, seja relevante. Esperamos que vocês gostem também dos próximos episódios. A gente vai estar gravando e soltando eles no decorrer do tempo ali. E não se esqueçam de seguir a gente nas plataformas e nos agregadores. A gente está em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer. A gente também está no YouTube, SoundCloud, no próprio Spreaker. Então a gente tenta colocar o nosso podcast em todos os lugares possíveis, né? Indica para alguém, se possível, que isso ajuda bastante a gente, né? E incentiva a gente a continuar, né, fazendo esse trabalho. Ouçam também outros podcasts, né? Procurem no Spotify, procurem no Google, tem bastante conteúdo sobre veganismo e vegetarianismo, que informação nunca é demais. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, até a próxima!